Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas desde agora e para sempre. Que a graça de Deus venha se manifestar de uma maneira sobrenatural nas suas vidas. Que a graça de Deus venha operar sobre sua casa, sobre sua família. Nosso desejo, nossa oração neste 11 de março do ano 2024 é que você venha ter uma semana abençoadíssima. Que a graça de Deus seja sobre vocês. Que seus sonhos, seus projetos, seus anselos sejam realizados nesta semana. Que Deus venha suprir em cada uma das suas necessidades. Ao final, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor e nada poderá nos faltar. Ao final, como disse o salmista, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente mendigar pão. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook, o Facebook é Juan Carlos Teixeira. E logo sim, estaremos às 21h30 na nossa página, a página do pastor Juan Teixeira, onde estaremos trazendo uma palavra de Deus em espanhol para todos os nossos amigos, para todos aqueles que são nossos seguidores. E também no dia de hoje estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos, a partir das 10h30 da manhã aproximadamente. Estamos ali na Rádio Pentecostales Apostólicos, também com uma mensagem da Palavra de Deus, diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Nesses dias estamos fazendo uma prévia, que foi o início do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alfredo, bom dia ali na cidade de Artigas. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida nesta manhã. Grande abraço para todos os nossos familiares aí. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Estamos neste mês de março, na última semana de março praticamente, vai estar comemorando-se o que é conhecido por nós aqui como a Páscoa, uma Páscoa ocidental. Eu digo uma Páscoa ocidental porque não é a verdadeira Páscoa judaica. E a nossa verdadeira Páscoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Naquela noite, antes de ele morrer, que ele instituiu a ceia, ele estava transformando aquela Páscoa, aquele cordeiro pascual, estava sentado ali à mesa junto com os seus discípulos. Nosso cordeiro pascual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele veio ao mundo com um propósito de nós trazer salvação, de nós salvar, de nós livrar, de nós tirar lá do poço da escravidão, nós tirar lá do poço do pecado e nós colocar em lugares de honra. Agora, Jesus ele sofreu desde o início do seu ministério. Logo após ele ser batizado por João Batista, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E no capítulo número 4 de Mateus vai nos dizer: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou
40 dias e 40 noites ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi para o deserto. Jejuou durante 40 dias, 40 noites, ele esteve ali no deserto. Preparando-se para quê? Preparando-se para este momento. Preparando-se para o momento em que ele iria ser tentado. No momento que ele iria ser tentado. Sabe, a tentação é algo que nós lutamos todos os dias. E o apóstolo Paulo, ele recomenda fugir da tentação. Mas nós podemos vencer a tentação também através da própria palavra de Deus. Se nós vamos ver aqui nesta manhã de que Jesus não se utilizou, vamos dizer assim, de nenhum dos seus atributos divinos para poder enfrentar a Satanás ou para poder vencer a tentação. E nesta manhã, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, porque todos nós, em certo grau, nós somos tentados no nosso dia a dia. A tentação está presente no nosso dia a dia, desde que amanhece até que anoitece. Satanás não descansa, tratando de colocar alguma armadilha para que nós possamos vir cair nessas armadilhas, seja elas qual for. Jesus, depois de 40 dias e depois de 40 noites jejuando, era algo totalmente natural que ele tivesse fome. Era algo natural. Não tinha nada de errado em que Jesus quisesse comer, que ele quisesse alimentar o seu corpo físico. E Satanás, aproveitando-se desta ocasião, aproveitando-se do problema, aproveitando-se do momento por qual estava passando Jesus, é que ele vem então com uma proposta para o Senhor, que era converter as pedras em pão. Se Jesus convertesse as pedras em pão, ele estaria quebrando a sua fidelidade, o seu pacto, a sua aliança com o Pai de poder redimir a humanidade. Satanás sempre ele vai tentar com aquilo que nosso coração também está desejando. Por isso a palavra de Deus, ela nos fala que diz que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso. Devemos de ter muito cuidado com nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso próprio coração. Nós devemos dia a dia trabalhar nas nossas vidas, trabalhar na nossa alma, trabalhar com as nossas emoções, trabalhar no nosso espírito, para que nós venhamos transformarmos em homens e mulheres vencedores, que possamos vencer a tentação. Satanás, ele vai usar de toda a sua astúcia. O apóstolo Paulo nos recomenda também resistir ao diabo. Agora, para nós poder resistir ao diabo, nós devemos de ter a armadura de Deus. Nós devemos de conhecer a palavra de Deus. Nós devemos de saber quem somos nós em Cristo Jesus, para poder vencer ao diabo. E o próprio Senhor está aqui respondendo a Satanás com a palavra de Deus.
Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela deve demorar nos nossos corações. A palavra de Deus deve ser o nosso pão diário. A palavra de Deus deve estar sempre presente na nossa vida. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo, estamos vivendo num século que pareceria que a leitura deixou de ser uma prioridade em muitas pessoas, devido a todos os meios digitais, a todas as redes sociais que temos. Pareceria ser que as pessoas já não têm vontade de lerem ou de estudarem, por exemplo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é necessário ela ser lida, ela ser estudada, para que nós possamos alimentar o nosso espírito. Como poderemos vencer uma tentação se não temos conhecimento da palavra de Deus? A palavra de Deus deve estar presente no nosso coração. A palavra de Deus deve estar presente ali na nossa vida para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, para que nós venhamos acrescentar à nossa vida fé, para que nós venhamos ter uma verdadeira fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos lendo a palavra de Deus em voz alta. Nós não estamos somente lendo, senão que também estamos ouvindo a palavra do Senhor. E ao ouvir a palavra do Senhor, nós estamos adquirindo fé. Então, através da fé também, nós vamos poder vencer a tentação. Por isso é que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso número 10, ele vai dizer que nós devemos de tomar o escudo da fé. O escudo da fé com o qual nós possamos apagar os dardos incendiados do maligno. Ele está constantemente em nós atacando, constantemente enviando emissários para nós tentarem a sair do propósito de Deus. Eva foi tentada, foi sim. Ela foi tentada através da concupiscência da sua carne, do seu coração, dos seus olhos. Ela começou a desejar aquilo que Deus tinha dito para ela, que não era para ela tocar, não era para ela comer. Porém, Eva, desobedecendo a Deus e dando ouvidos a Satanás, ela vai comer daquele fruto que Deus tinha dito para ela, que não era para ela comer. Jesus resiste ao diabo. Na primeira investida, no primeiro ataque de Satanás, Jesus vai resistir ao diabo respondendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, o diabo foi embora? Não, ele vai atacar novamente. É necessidade de nós ser discípulos fortes. É necessidade de nós nos fortalecer através da palavra, através da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos de fortalecer nossa alma, nosso espírito, sobre todas as coisas, nosso espírito tem que estar fortalecido. Como vamos fortalecer o nosso espírito? É lendo a palavra de Deus, é orando, é jejuando, é estando em comunhão com a igreja do Senhor. Que isto está faltando para muitos hoje, que é estar em comunhão com a igreja do Senhor. Você não pode, não deve, de jeito nenhum, deixar de congregar.
deixar de buscar a Deus, deixar de ter um momento íntimo, exclusivo com Deus a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, enfim, você sabe qual é o horário melhor para você, para ter aquele momento de intimidade com Deus, de conversar com Deus, de orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, o diabo desistiu? Não. Então ele levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, a tentação de querer provar a Deus. Muitas vezes, este tipo de tentação, ele se confunde nas nossas vidas com fé. Às vezes as pessoas são tentadas a fazerem determinadas coisas e Satanás, ele é tão astuto que ele vem nos convencer que aquilo que nós estamos fazendo é um ato de fé, quando na realidade nós estamos tentando a Deus e quando não, desobedecendo a Deus. Lembro, faz muitos anos, isto já faz muitos anos mesmo, conhecia um casal de jovens, recém-casados, e eles tinham o seu carro. E eles, em certa oportunidade, decidiram fazerem uma viagem sem carteira de motorista. E eles contavam aquilo como algo estupendo, maravilhoso, de que fizeram essa viagem e que não aconteceu absolutamente nada. Lembro também de um pastor que andava na cidade com seu carro sem carteira. Até que lá, um bom dia, agentes de trânsito vêm detê-lo e ele vai ser envergonhado. Vão deixar-lhe levar o carro e ir para a sua casa, mas ele vai voltar envergonhado para o seu lar. Satanás pode te tentar a utilizar a expressão fé, mas quando nós estamos quebrantando algumas leis, Deus não está ali no meio, porque Deus vai operar somente na legalidade. Tanto como este casal jovem, como este pastor, por quanto tempo eles estiveram sem carteira e por quanto tempo não aconteceu absolutamente nada com eles. Isso é tentar a Deus. Eu vou fazer uma viagem, mas eu não tenho carteira, mas eu vou recorrer todo o Brasil de carro. E vai ir orando, vai ir pedindo que Deus venha guardar, que Deus venha proteger. Será que Deus está no assunto quando nós estamos na ilegalidade? Quando nós estamos sendo injustos com Deus, com nossa própria vida, com a nossa própria família, colocando nossa família em risco? E assim tantas coisas que no nome da fé nós podemos falar que vamos fazer e logo somos envergonhados. Em nome da fé, quantas pessoas têm adquirido propriedades, veículos, sei lá, tantas coisas que podem terem adquirido.
e logo estão envergonhados. Logo andam sofrendo e não sabem como sair daquele poço que eles mesmos cavaram para si mesmos. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentamos a Deus de muitas maneiras e formas. Cuidado com isto. Cuidado com aquilo que estão te oferecendo. Cuidado com as decisões que possam serem tomadas. Algumas vezes tomamos decisões erradas, equivocadas, que não nos levam absolutamente a lugar nenhum, que pareceria que Deus está no assunto, mas Deus não está. O que aconteceria se Jesus se jogasse do penhasco? Iria morrer? Iria cair? Agora, o diabo se estava utilizando da própria palavra de Deus, de que o pé de Jesus não tropeçaria em nenhuma pedra. Está referindo-se a um salmo, está referindo-se à palavra de Deus. E muitas vezes, através da própria palavra de Deus, nós cedemos à tentação. Quantas pessoas dizem, eu tudo posso daquele que me fortalece, e descuidam sua vida espiritual, sua vida física, sua família, seu emprego, vão descuidando absolutamente tudo, utilizando-se de uma palavra. Cuidado, meus amados e queridos irmãos, com querer tentar a Deus, com querer tentar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Novamente, o diabo o levou ao Monte Altíssimo. O diabo não desiste. Não desiste, ele tentou 3 vezes a Jesus. Era o Filho de Deus. Tentou 3 vezes. Sabe, nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram tentados. Eu sempre gosto muito de colocar o exemplo de Sansão, porque Sansão é aquele homem típico, carnal, emocional, que se deixa guiar pelas suas emoções, que se deixa guiar pela sua carne e não pelo espírito. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios e vai chamar os coríntios de carnais. Era uma igreja grande, uma igreja onde os dons do Espírito Santo de Deus eram manifestados, porém, eles eram carnais. Não tinham aprendido ainda a dominar a sua carne. Enquanto nós estivermos vivendo neste corpo, nesta carcaça, nós vamos ter essa luta entre a carne e o espírito. É uma luta de todos os dias, é uma guerra de todos os dias. Todos os dias temos que vencer uma tentação. Uma tentação. Certa oportunidade estávamos viajando com a minha esposa, estávamos na cidade de Porto Alegre, na rodoviária, e ali deu um erro, um computador, um sistema. A senhora que estava vendendo as passagens, ela entregou as passagens e disse, boa viagem. E por um momento, aquilo foi uma fração de segundo, pega essas passagens e vai embora. Mas qual era o motivo? Que eu ainda não tinha pagado aquelas passagens. Então eu falei para aquela senhora, eu não paguei as passagens. E ela disse, não, o senhor já
pagou sim. Aí vem a tentação. Aí até pode dizer, é Deus que está me dando a passagem, não é verdade? É Deus que está me dando essa passagem. Porém, é uma tentação. Porém, Deus não está no assunto. Porque eu não creio que Deus vá prejudicar uma pessoa para me abençoar a mim. Deus não vai operar na ilegalidade. Insisti novamente com aquela senhora que estava ali e ela pesquisou novamente no sistema e disse, de fato, o senhor ainda não pagou a passagem. Muito obrigado, porque no final do expediente eu teria que pagar estas duas passagens. Então somos tentados todos os dias, somos tentados. Sansão era tentado, mas ele brincava também com a tentação. E esse é um problema sério de querer brincar com a tentação. E novamente o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, e se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Chegaram anjos para servir ao Senhor. Mostrou-lhe que todas as riquezas do mundo, porque isso é domínio de Satanás. Os reinos da terra são domínio de Satanás. E o nosso alvo não é terra, nosso alvo é o céu. É a salvação das nossas almas. Só que hoje o homem tem se convertido num ser materialista. Então até nos púlpitos se prega muito sobre bens naturais, mas não se fala de bens espirituais. Não se fala de salvação, não se fala de arrependimento, mas se fala muito de bens materiais. E é justamente o desejo do coração de Satanás, que o homem se apegue às coisas, contrariando assim a própria palavra do Senhor, que ela vai nos dizer que busquemos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Busquemos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos nos posicionar firmes, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Pai eterno e meu Deus do céu, quero louvar-te, quero agradecer-te, quero exaltar o teu nome, meu Deus. Senhor, que venhamos ter uma semana abençoada, meu Pai, que esta semana venha ser uma semana cheia da tua glória. Pai eterno, que tu venha suprir em cada uma das necessidades daqueles, ó Deus, que vão assistir este vídeo em os diferentes grupos onde serão publicados, Pai. Senhor, que tu venhas, ó Senhor eterno, também operar milagre de cura sobre aquelas pessoas que estão enfermas, meu Deus. Que a tua mão de poder venha ser estendida sobre cada um deles. Deus Santo, levantando do leito de enfermidade, meu Pai. Senhor, vem reconstruir, vem fazer novos, ó Deus, os órgãos que estão afetados pela enfermidade. Senhor, eu quero louvar-te, eu quero adorar-te, eu quero exaltar-te, Senhor Deus, o teu santo e soberano nome, e te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.